E chegou o momento de ir para as Gili, a Gili Trawangan, que era onde eu fiquei a maior parte do tempo de viagem. Portanto, desde que a viagem começou até eu ficar na Indonésia barra Gili Trawangan, tinha passado 2 ou 3 meses, para aí, 3 meses, mais ou menos. Portanto, estava no início da viagem, não é? Uhum. Posso dizer que não conhecia as Ilhas Gili. Eu queria ir para outras ilhas, mas a rapariga que eu tinha conhecido, uma inglesa, queria muito ir para as Gili, temos que ir para as Gili, temos que ir para as Gili, portanto, olha, foi por causa dela que eu fiquei nas Gili, portanto, e pronto, praia, aquela azul turquesa, tartarugas, pá, mesmo o paraíso. E pronto, então porque é que eu fiquei lá? Pronto, para quem não me conhece, na altura conheci lá o meu atual marido, quem diria, não é? Olá, bem-vindos a mais um programa, mais um episódio. Hoje temos connosco a Vera, que nos vai contar sobre a sua mudança de vida. Vera, muito bem-vinda, obrigada por teres aceito o meu convite, mesmo sem saber do que se trata. Verdade, é verdade. Pronto, confio em mim. Nós já não nos vemos fisicamente já há muito tempo. Eu acho que nós vimos-nos pela última vez Pelo menos há mais de um ano, foi naquele evento da associação da associação, sim. de bloggers de Foi há viagens. bastante tempo, pois, porque no ano passado não houve, Foi há 2 anos. foi há 2 anos. 2 anos. Verdade, verdade. Então, Vera, fala-nos um bocadinho de ti, quem és tu? A Vera tem um blog, que é o Road to Freedom Blog. Depois eu vou deixar também aqui os links todos para as redes sociais e isso tudo. E fala-nos um bocadinho de ti. Vamos Quem a é a isso. Vera? Olha, Sónia, antes de mais, obrigada pelo teu convite e pela iniciativa. Eu acho que é sempre muito positivo este tipo de iniciativas, portanto, parabéns e obrigada por me teres convidado. Falando então um bocadinho de mim. E pronto, o mundo das viagens já está comigo lá. Pronto, eu acho que isto é um bocado comum a todo o viajante, não é? Pronto, já levamos aqui muitos anos de viagens. Acho que viajo desde os meus 23 anos, portanto tenho quase 38, portanto já é há bastante tempo. Isto não era para dizer esta parte, mas pronto. Depois podes cortar essa parte, mas pronto. Só que inicialmente, quando comecei a viajar, pronto, ia fazendo uma viagem aqui, uma viagem ali. Mas depois houve ali uma altura da minha vida que eu comecei, pronto, a querer mais, a querer mudanças, novas experiências. E eu acho que ali a partir de 2014, 2015, pronto, as viagens começaram a ser uma constante. Pronto, eu comecei a estar, sentindo assim farta do dia-a-dia, da minha vida aqui em Lisboa. Insatisfeita. Sim, um bocadinho insatisfeita. Então comecei a agarrar-me às viagens. E houve uma altura ali, acho que 2015, 2016, não vais acreditar, mas eu viajava quase todos os meses. Era impressionante, eu vivia para as viagens. Pronto, vivia, quer dizer, ganhava para as viagens. Pronto, trabalhava e tal, e sabia que no fim de semana eu queria viajar, pronto, uma vez por mês. Isto começou-se a tornar-se um bocadinho também viciante, e o bichinho começou a crescer cada vez mais. Portanto, isto não era só viajar por lazer. Comecei a querer, isto está a tomar uma dimensão maior, não é? Portanto, eu quero mais e mais viagens. E depois comecei a pensar, bem, estava farta, e se eu fizesse aqui uma pausa, mas depois começava a pensar, mas de que forma? Pronto, todos nós pensamos, não é? Quer dizer, quando estamos acomodados e temos uma vida orientada, e, quer dizer, eu tinha a vida orientada profissionalmente, tinha a minha casa, não era casa própria, mas pronto, vivia sozinha. Sim. E começava a pensar, se calhar estou a ser louca, tanto que isto demorou algum tempo a tomar forma.
E por isso é que eu também viajava... Nunca é de um momento para o outro. Exatamente, pronto. Nunca mais avançava com as decisões, então viajava... Pronto, o meu escape era viajar todos os meses. Pronto, até que em 2016 eu comecei a pensar, não, isto vai ter que acontecer. E então eu já tinha feito algumas viagens sozinha, mas assim mais em locais mais perto, pronto, assim mais na Europa. E então decidi, olha, tinha assim um chamamento pela Ásia, e decidi, ok, então vou testar se é para ali que eu quero ir. E então decidi ir para lá de férias. Pronto, fui para a Ásia, 3 semanas, pronto, na altura foi uma vitória, porque pronto, no nosso mercado de trabalho nós não temos assim tantos dias de férias quanto isso, portanto consegui 3 semanas e lá fui eu 3 semanas sozinha para a Ásia. Na altura fiz Singapura, Malásia e Tailândia. Pronto, sabes que eu tenho muita vontade de fazer isso, eu nunca fui à Ásia e tenho muita vontade de fazer isso. Olha, é super seguro. Quando me perguntavam, mas porquê que queres ir para a Ásia e não vais para outro sítio qualquer? Não sei, para já tive sempre mais ligação com a Ásia e depois também tinha a noção que, para quem viaja sozinho, especialmente mulher, tinha a sensação que por ali era mais tranquilo. Sim. Pronto, e efetivamente foi super tranquilo. Claro que há algumas peripécias sempre, mas eu acho que até aqui à saída de casa podem acontecer, acho eu, portanto... Acho que é como em tudo. Então lá fui para a Ásia 3 semanas, quando voltei pensei, não está a dar, é isto que eu quero. Correu bem, senti-me bem. Pelo caminho, pronto, ainda tive o teste que o meu telefone partiu-se, portanto fiquei sem telefone durante a viagem. Que é uma das coisas que nós temos assim muita segurança, não é? Porque é o WhatsApp, é o Instagram e eu fiquei um bocadinho ali incontactável. Por sorte tinha o tablet, portanto ia-me ligando à internet sempre que possível, mas também foi um teste, foi eu perceber se me safava realmente sozinha nestas andanças, não é? E pronto, e correu bem. Quando voltei, a decisão começou a tomar forma. Pronto, eu já, em termos financeiros, eu já andava assim a poupar para uma eventualidade de querer avançar com um programa destes. Mas quando voltei pensei, é isto, vai ter que acontecer. E assim foi. Em 2017 foi o ano, portanto, em final de março, foi quando eu saí do trabalho onde estava, foi assim um processo ainda difícil de saída, porque pronto, eu já estava lá há muito tempo, não queriam que eu saísse, mas eu tinha tomado a decisão que quero mesmo fazer um intervalo na carreira, quero experienciar isto. Na altura não tenho filhos, não tinha marido, não tinha nada, assim que me prendesse, vamos a isso. Sim, e assim foi. Eu acho que até porque quando a pessoa chega a esse ponto, já não é uma questão de não estou bem neste trabalho por ser aquela empresa, não nada. Aquelas tarefas, aquilo já não tem a ver connosco, a pessoa quer outras coisas, não é? Sim. Sabes o que é que me passava pela cabeça? Eu começava a pensar, ok, pronto, eu não tinha assim nada que me agarrasse aqui, não é? Pronto, os meus amigos continuavam cá, a minha família igual, e eu começava a pensar, será que é isto que eu quero para a minha vida? Trabalhar que nem uma louca até às tantas e só viajando de vez em quando? Não, pelo menos eu quero experimentar viver fora do país, viver uma experiência sem data marcada, e depois logo se vê o que é que a vida vai trazer, não é? Era isso que eu pensava na altura. E posso dizer que não me arrependi de ter feito, não é? E então em 2017 despedi-me e em abril fica mais ou menos umas 3 semanas ainda em Portugal, só para me desfazer da casa, porque não podia estar a pagar uma renda e estar fora do país, então vendi o que tinha para vender, guardei o que tinha para guardar e no final de abril arranquei. Pronto, e sempre fui para a Ásia. Okay. E foi o início da grande aventura que ainda durou 2 anos. Portanto, ainda tive 2 anos nestas andanças. Portanto, eu fui mesmo sem data. Mas tu quando foste sem nada programado? Tinhas alguma ideia do que é que ias fazer? Não, a minha ideia era, ok, eu queria viajar, e sim, a prioridade número 1 era viajar e aproveitar a viagem. Se nos entretanto, se eu encontrasse algum trabalho ou alguma coisa que me fizesse ir ficando por lá, tudo bem, pronto. E foi isso que foi acontecendo. Pronto, eu fui ficando, porque houve algumas razões no caminho que me fizeram ir ficando, depois já posso falar mais à frente. Mas a ideia era ir, ok, aventura, bora a isso, vamos a isso e depois vamos lá ver o que é que a vida vai trazer.
pronto, não, posso dizer que não foi assim à maluca, até porque eu gosto das coisas planeadas e penso bastante nas coisas antes de tomar a decisão, mas pronto, lá fui. Então arranquei, não tinha viagem de regresso, sabia que ia começar em Hong Kong e depois ia para as Filipinas. Pronto, isto era o que eu sabia. E foi isso que aconteceu. Ok. Comecei por Hong Kong, tive uns dias em Hong Kong, pronto, assim, uma experiência engraçada, não é? Porque depois a primeira sensação, quando tu chegas ao primeiro destino, quando estás numa situação em que não tens tempo de voltar, não é? Data de volta, e começas a pensar, ai, será que eu fiz bem? Que loucura! Pronto, e agora? E agora? Isso eu não tenho dinheiro, e agora? Pronto, este pensamento foi-me acompanhando durante bastante tempo. Mas depois, à medida que vamos passando o dia a dia, começas a cruzar-te com outros viajantes, começas a perceber como é que funciona, pronto, estares em viagem sem estares em férias, portanto o budget começa a ser mais apertado. Pronto, essas coisas depois também aprendes ao longo do tempo e por isso é que também durou praticamente 2 anos esta aventura, não é? Porque depois fui gerindo e fui aprendendo que, espera lá, que tenho que ser um bocadinho mais contida aqui e ali. Pronto. Então, depois de Hong Kong fui para as Filipinas, viajei um mês nas Filipinas, completamente sozinha. Só no fase final, quando cheguei ao Nido, é que me cruzei com outros viajantes, porque na altura que viajei, os viajantes do país eram os próprios locais. Pronto, aquilo foi em maio na altura, e na altura quem viajava por ali eram os locais e realmente não havia muitos ocidentais ainda a irem para as Filipinas. Foi um país que adorei, pensei, pronto, fiz bem, quando cheguei às Filipinas fiz bem, portanto todo aquele meu medo começou a desaparecer. Começou a desaparecer. Portanto, adorei, não queria sair de lá, porque é um país fantástico. Tanto que quando fui obrigada a sair do país, né, porque nós temos aquele visto em que chega a uma altura, pronto, não consegues renovar mais, então tens que sair e voltar a entrar. Eu pensei, ok, vou para outro sítio e depois volto. Pronto, acabei por não voltar, pronto, porque continuei a seguir viagem e acabei por não voltar para as Filipinas, pronto, com alguma pena minha, mas talvez um dia volte lá. Depois de sair das Filipinas, como é que foi a minha decisão do próximo destino? Lembro de estar no aeroporto e pensar, bem, eu tenho que marcar um voo de saída para algum lado, para onde é que eu vou? Eu acho isso maravilhoso, que onde é que eu vou agora? Não, a liberdade, a sério, a liberdade brutal. Comecei a ver preços, ok, fui ver a Coreia do Sul, vi Japão, foi muito caro, e depois tinha-me cruzado com um viajante que me falou muito de Taiwan. Ok, vou para Taiwan, por que não? Então mandei-me para Taiwan. Lá fui para Taiwan, ainda estive lá quase um mês também. Mas mal lá cheguei, o choque cultural foi tão grande que eu só me queria vir embora. Foi. Só me queria vir embora. Sabes que o Gonçalo Cruz diz que é o país favorito dele, é Taiwan. Sim. Eu consigo até perceber porquê. Porque aquilo primeiro estranha-se e depois entranha-se, porque realmente culturalmente é muito diferente de nós. Mas eles têm uma qualidade de vida brutal e são super tranquilos, é porreiro, é um país giro de se passear e de se visitar. Mas porque é que eu tive este choque cultural no início? Primeiro porque, ok, eu cheguei a Taipei, a capital, supostamente onde falavam inglês, mas senti-me ali um bocadinho lost in translation, não havia realmente assim tanta gente a falar inglês. Ok. Tanto que eu andava com o meu telemóvel com aquelas aplicações que traduzem os rótulos e tudo. Sim. Andava assim de um lado para o outro. Pronto. E então ao início foi complicado, até para comer e para me entenderem. Mas depois lembro-me de estar no hostel, lá está, as pessoas também fazem muita viagem. Completamente. E ter conhecido umas pessoas que me disseram, é um erro, se vais querer ir embora, porque eu estava a começar já a ver outros destinos. Não, é um erro que te vais embora, dá mais uma chance, vai visitar, a sério, olha, vai ver isto e aquilo se tiveres a oportunidade. Olha, eu dei a chance e fiquei, e depois realmente saí de lá feliz, digamos assim. Saí de lá satisfeita. Em termos de alojamento, ficaste sempre em hostels? Olha, na primeira parte da viagem, em Hong Kong, aquilo não era bem um hostel, mas olha, era um parideiro, por isso é que
aquele primeiro choque do primeiro sítio, porque Hong Kong é muito caro no que toca a alojamento. E então escolhi o mais barato possível no centro, mas aquilo era horroroso, era mesmo horroroso, não recomendo rigorosamente nada daquele sítio. Portanto fiquei sozinha nesse sítio, porque eu também ainda ia com aquele receio, fiquei em hostels, será que me sinto à vontade? Portanto isso também foi uma adaptação que eu tive que enfrentar. Uma série de desafios que tu tiveste. Sim. Nas Filipinas foi ali um misto. Como eu viajei a maior parte do tempo sozinha, pensei, se calhar está na hora de conhecer a malta porreira. E aí fiquei num hostel, já na parte final das Filipinas, na última semana, tanto que fui renovando quase que dia a dia, ia ficando mais um dia, pronto, até ter que sair. E aí sim, fiquei em hostel. Em Taiwan também já estava em hostel, sendo que no caso de Taiwan era o hostel super moderno, daqueles que nós estamos nessa parte, no Taiwan, estava na parte feminina, e era tipo com cortina, tínhamos super tranquilo, e gostei também de ter ficado, e por acaso esse até recomendo ficar. Pronto, eu por acaso ainda antes de ir para a grande viagem ainda fiz um ano de mandarim, mas não serviu rigorosamente para nada. Mas pelo menos para conseguir soltar algumas palavras do Google Translator ou qualquer coisa que eu quisesse dizer. Portanto, foi interessante depois a minha viagem por Taiwan. Ok. Pronto, é assim um sítio diferente. Depois daí, decidi também mais uma vez no aeroporto, onde é que eu vou a seguir, e lembrei-me, comecei a ver preços, muita gente dizia, vai para a Indonésia. E eu pensava, mas eu não quero ir para a Indonésia. Porque achava a Indonésia muito mainstream, só blog e só... Pronto, e contra mim agora falo, não é? Pronto. Só blog e só gente para as fotos e não sei o quê. Pronto, achei que não era o sítio para onde eu queria ir. E então, antes de ir para a Indonésia ainda fui para Macau. Okay. Pronto, portanto, que nem faz assim muito sentido. Então tiveste de ter Hong Kong e não foste para Macau. Também não estava nos planos de ir para Macau, mas lembrei-me, tinha lá um amigo meu. Na altura escrevi-lhe e ele, bora, vem para cá. Pronto, lá fui eu para Macau. Espetacular, não é? Realmente, eu acho maravilhoso isso assim, decidido assim, na altura. Mas era sempre assim na emoção, Depois estive ainda uma semana em Macau, espetacular. Quase que fiz o bungee jumping, quase. Não tive coragem. Pronto. Embora já tenha no passado saltado de paraquedas, não me conseguiram convencer no bungee jumping. Não. Ainda fiquei uma semana em Macau, adorei mesmo Macau, via-me lá, por exemplo. E depois sim, chegou a hora de sair, para onde é que eu vou? Outra vez a questão, vai para a Indonésia, não sei porque é que as pessoas insistiam tanto para ir para a Indonésia, tinha muita gente que me acompanhava na viagem, e vai, a sério, pronto, e ok. Lá marquei a viagem para a Indonésia, que não estava nos meus planos, que é a ironia do destino, não é? Que aí é que depois começa aqui a saga. E então lá fui para a Indonésia e quando cheguei ao aeroporto, posso dizer que dormi no aeroporto aquela noite, estava em Bali, e dormi no aeroporto porque já cheguei tarde e depois não sabia para onde é que havia de ir porque não tinha feito pesquisa nenhuma. Surreal, a sério, surreal. Depois a partir daí, fiz pesquisas e a coisa começou a rolar. Como estava em Bali, é muito fácil fazer amigos em Bali, porque há muito turista, muita gente a viajar. E aí sim, Depois a partir daí estive em Seminhaque, o Bud, visitei o Uluwatu, etc. E chegou o momento de ir para as Gili. A Gili Trawangan, que era onde eu fiquei a maior parte do tempo de viagem. Portanto, desde que a viagem começou até eu ficar na Indonésia / Gili Trawangan, tinha passado 2 ou 3 meses, para aí, 3 meses, mais ou menos. Portanto, estava no início da viagem, não é? Posso dizer que não conhecia as Ilhas Gili. Eu queria ir para outras ilhas, mas a rapariga que eu tinha conhecido, uma inglesa, queria muito ir para as Gili, temos que ir para as Gili. Portanto, olha, foi por causa dela que eu fiquei nas Gili, portanto... e cheguei às Gili, realmente aquilo é o paraíso. Na altura, ainda super movimentado, muito turista, depois ao longo do tempo a coisa foi mudando.
mas muito turista, super animada, pronto, assim festa e pronto, praia, aquelas 8 turquesa, tartarugas, mesmo o paraíso. E pronto, então porque é que eu fiquei lá? Pronto, para quem não me conhece, na altura conheci lá o meu atual marido, quem diria, não é? Eu adoro estas histórias. Quem diria? Quem diria eu livre da vida, ali a curtir a viagem e ficar ali? Quem diria? Mas sabes que há muitas histórias assim. Eu também entrevistei o Pedro Queiroz, não sei se tu conheces, do projeto Dreams of Kathmandu. Sim, acompanho. E a mulher dele é iraniana e ele hoje em dia vive em Teherão, no Irão. E também conheceu a mulher em viagem. Ai, que massa! Por acaso não sabia que ele tinha ficado no Irão. Pronto, pois eu ainda fiquei bastante tempo, neste caso, na Indonésia. Mas depois, pronto, acabámos por optar por vir para Portugal. E pronto, depois também posso explicar porquê. Mas pronto, conheci-o lá, fui ficando, acho que foi mesmo este o termo, fui ficando. Pronto, porque nos estávamos a conhecer, na altura ainda estava assim um bocadinho difícil de aceitar, porque eu estava na minha viagem e eu, bem, será que estou a fazer bem, será que não estou? Pronto, aquelas dúvidas existenciais. E ainda saí do país várias vezes, fui pronto, para a Malásia ainda 2 ou 3 vezes, para Bangkok também, porque pronto, por causa dos vistos, entrar e sair. Mas pronto, fui sempre voltando e fui ficando. Pronto, e então Gili Trawangan acabou por ser a minha casa durante a maior parte do tempo. Pronto, eu acho que 1 ano e meio, pelo menos, foi a minha casa, ainda que com alguma ou outra vinda a Portugal, a maior parte do tempo realmente foi lá. Pronto, também foi nessa altura que eu decidi criar o blog. Eu já tinha muita vontade de fazer um blog, já tinha o Instagram, o Facebook, que já tinha criado antes, mas comecei a pensar, mais um blog de viagens eu não queria fazer. E então pensei, bem, já que eu estou aqui na Indonésia, então vou criar um blog que seja um bocado o espelho das minhas 2 casas, portanto, Portugal e Indonésia. Então assim foi. Portanto, foi também quando eu criei o blog. E pronto, eu fui ficando. No meio, ainda casámos por lá. Ainda passámos por um sismo, não, vários, daqueles, pronto, de nível 7, portanto ainda bastante fortes, e pronto, e também foi um pouco devido a isso, pois na altura o turismo começou a cair e tal, e começámos a pensar, ok, se calhar vamos para Portugal um tempo, fazer vida lá, quer dizer cá, fazer vida cá em Portugal e pronto, e depois vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Pronto, entretanto, fruto dessa viagem, não é? Pronto, o meu marido é indonésio, já temos um bebê misto, portanto, europeu e asiático. Portanto, este é, acho que assim, um resumo. Muito bom. O resumo da minha história, assim, muito, muito resumido, porque senão não saio daqui, porque houve montes de peripécias assim pelo meio. Contas no blog, não é? Sim, vou contando, sim. A parte do casamento, por acaso, nunca falei sobre isso. Nunca contei essa história, mas também assim, acho que isso até dava para outro vídeo. Acho que isso até dava para outra história, porque pronto, o casamento até foi noutra religião e foi assim um bocado uma grande peripécia. Com estas conversas e com os viajantes todos que eu conheço imensa gente que casou com pessoas que conheceu em viagem e pessoas de culturas completamente diferentes. Opa, é o máximo. E acho que cada vez acontece mais, sabes? Tenho-me apercebido que há imensa gente, pronto, ou que se apaixona em viagem. O que acontece, sabes que se a viagem fosse só de férias, provavelmente nem dava espaço a que isso acontecesse, sabes? Porque normalmente a gente vai de férias 2 semanas, 3 semanas, olha, pronto, pode haver ali um flerte ou não, depende, não é? E nunca mais se passar nada, mas como neste caso eu fui ficando, por isso é que eu disse, eu fui ficando, o facto de eu ter tempo de poder ir, voltar, sair do país, voltar se me apetecer, se a coisa não tiver a dar, vou-me embora e pronto, continuo a viagem, acho que isso ajudou imenso para que a relação fosse tomando forma. Sim,
Sim, porque não tinhas aquela data de regresso já estipulada, portanto. Exatamente, portanto fui dando tempo à relação e nós às vezes até brincamos porque nós começámos a relação ao contrário, portanto nós começámos a relação em lua de mel. Exato. Nós começámos a relação em lua de mel e agora é que estamos, pronto, aqui em Portugal, a vida mais séria, mais... Começámos ao contrário, isto não é como as casais normais em que casam depois vão de lua de mel, não, nós lá começámos em lua de mel, fomos casar lá pelo meio e também casámos já cá em Portugal. Portanto... Sim, e diz-me uma coisa, tu quando decidiste ir nessa tua viagem, a tua família, os amigos reagiram bem? Olha, como eu demorei algum tempo até a coisa se concretizar, eles foram-se habituando à ideia. Mas quando eu comecei a verbalizar isso as primeiras vezes, houve sempre ali aquele choque. Eu lembro-me dos meus pais... As pessoas pensaram, olha, deu-lhe uma coisa... É sempre aquele pensamento, pronto, já não deve estar boa, não é? Quer dizer, não te chega a viajares todos os meses, não te chega a viajares como viajas, tens que mesmo que te despedir, tens um emprego tão certo e seguro... Ok, sim, é verdade, tenho. E às vezes também moía aqui um bocadinho, não é? Por aquela segurança, ok, sim, tenho. Mas hei de conseguir trabalhar em alguma coisa quando voltar, ou se voltar, hei de conseguir fazer alguma coisa. Portanto, não deixei que isso também me atormentasse, mas sim, acontecia bastante. Não é? As pessoas, o quê? Está louca? Sim, olha, eu fiz uma coisa que nem tem nada a ver, não é? Que foi, passei a trabalhar menos um dia por semana, não é? Espetacular. E as pessoas também me diziam, mas vais ganhar menos. Sim, porque, não é? Sim, tem que haver contrapartidas, não é? Ganhei um dia, mas olha, pronto, tenho que fazer cedências, não é? Exatamente. E as pessoas diziam, mas porquê? Não estou a perceber. Sim. Portanto, é sempre estranho para as pessoas, porque quando nós fazemos algo diferente daquilo que é, sei lá, a norma ou que as pessoas conhecem, é sempre assim esquisito, sabes? As pessoas reagem sempre, que coragem! Eu na altura dizia, corajosa. E eu, pois sabem lá vocês, às vezes é o medo que isto me dá. Que a pessoa depois tem sempre aqueles, será que eu fiz bem? Depois eu pensava muito. Sim, e depois ao desmente que pensa, não, fiz mesmo bem, é mesmo isto. Também... Então naquele, sabes, o dia 1, no dia a seguir a me ter desvinculado da empresa, aquele sentimento, e agora o que é que eu fui fazer à minha vida? E desfazer da casa, eu lembro-me de estar a sair da casa, pronto, era o meu cantinho e estava lá há 5 anos, de chorar, eu assim, que estupidez, mas eu estou a chorar por uma coisa que eu quero tanto, mas não sei, eu chorava assim, estou a fazer bem, mas zero arrependida. A mudança acaba sempre por ser dolorosa, mesmo sendo uma coisa que nós queremos, mudar é sempre difícil, mesmo quando é algo que nós queremos muito, portanto nunca é feito assim de ânimo leve. Pois não. Quando as pessoas acham que é uma coisa de um momento para o outro, não é. É quando tomamos aquele passo, isto já teve muita noite, já deu aqui muita noite sem dormir a pensar. Não tenhas dúvidas. Mas pronto, olha, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Naqueles 2 anos vivi imenso, sentia-me super saudável, sabes? Porque pronto, vivia num sítio sem carros, o meu transporte era uma bicicleta, ia para a praia sempre que me apetecesse, não sei, tinha assim uma vida relaxada, podia escrever no meu blog. E pensas voltar? Ou... Olha, eu gostava. Até gostava de fazer aqui uma coisa, sei lá, passar um tempo em Portugal, um tempo na Indonésia, fazer aqui um 50-50, sabes? Acho que era justo para, agora como temos família, sei lá, passar um tempo com a família dele, passar um tempo cá. Era assim, agora os próximos passos, gostava que fosse um bocado nesse sentido. Pronto. Mas tenho muitas saudades da vida de lá, mesmo muitas saudades. Mas pronto, olha, seria incomportável nesta fase continuarmos, porque nós apanhámos com o sismo, que ele destruiu bastante o turismo e mesmo a própria ilha. Pronto. E depois, não sei se na altura acompanhaste ou não, por acaso não me lembro,
se viste, se tinhas acompanhado aqueles grandes sismos na Indonésia na altura, lembras-te? Sim. Lembro. Pronto, aquilo foi mesmo muito lembro-me dos complicado. relatos que tu fizeste, não sei se foi no Instagram. Era por Instagram, aquilo foi mesmo muito complicado. E depois imagina, se tivesse ficado lá, pois agora era a pandemia. Portanto, por isso acho que até calhou, foi sensata a nossa decisão de irmos para cá. Sim. Também temos o bebê cá. Pronto, e agora o futuro, vamos ver. Mas a ideia é passar um tempo cá, um tempo lá. Tenho muitas saudades, olha, mal posso esperar para voltar lá. Eu quero muito conhecer a Ásia, porque eu não conheço. Sim. Eu antes da pandemia também tinha a ideia de tirar uma licença sem vencimento e também ir pela Ásia. Sim. Só que ainda tive a minha casa à venda. Isto foi mesmo antes da pandemia. Uau! Ainda a casa à venda e tudo. Tive. Só que entretanto, depois no trabalho não me deram a licença sem vencimento. E eu pensei, então espera, vou tirar a casa do mercado e espero mais um bocadinho. Sim. E depois, entretanto, olha, começou a pandemia e, portanto, olha, ainda bem que não. Ainda bem, senão... Também tudo tem o seu tempo, portanto... Mas é uma coisa que eu quero muito fazer, é tirar assim uns meses para ir, quando isto tudo voltar. Sim, eu acho que vai voltar agora com a vacina. Sim, com a vacina e tal. Nós agora temos que aprender a viver com nova normalidade, não é? E pronto, e se possível com saúde e segurança. Portanto, eu acho que agora com a vacina já vem ajudar bastante a resolver aqui a questão, espero. Sim. Que é para ver se podemos todos viajar de novo. Tenho mesmo muitas saudades de viajar, mesmo muitas. Eu também. Para quem eu viajava quase todos os meses. Todos os meses, sim. Eu lembro-me que houve um mês lá na Indonésia que, sei lá, viajei, fomos para Jakarta, depois eu tinha que sair do país, fui para Singapura e vim no mesmo dia, e também foi no mesmo mês que vinha para Portugal, sei lá, eu fiz para aí 7 ou 8 voos, e assim, eu nem sequer sou hospedeira nem nada, e realmente sinto-me aqui a fazer voos como se não houvesse amanhã. Pensava, a liberdade que é não teres hora marcada nem data, é espetacular, é mesmo espetacular. Olha, Vera, estamos a terminar. Olha, gostei muito de teres partilhado a tua história. Obrigada pela oportunidade. É uma bonita história. Sim, tive aqui o final feliz. Exatamente. Não, e é uma história de mudança e da pessoa fazer aquilo que sente no momento. Eu acho que isso é o mais importante. Sim. Olha, muito obrigada. Obrigada, Sónia, muito obrigada. Eu também, obrigada por me deixares dar a conhecer um pouco da história. Sim, depois iremos de falar mais. Sim, espero que sim. Sim. Olha, muito sucesso para o teu projeto e um beijinho para ti. Beijinho grande. Obrigada, Sónia. Adeus. Obrigada.